Olá, estamos de volta com o Manhã no Ar e hoje nós estamos recebendo a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB. Ela que recentemente teve um projeto de sua autoria transformado em lei. A lei que tipifica o crime de importunação sexual e pune a divulgação de cenas de estupro. Ela já está aqui no estúdio comigo. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar. Um excelente dia. Obrigada, Adriane. Bom dia. Para a gente deixar bem claro para as pessoas que estão assistindo a gente em casa, vamos falar como isso avança, né? Antigamente, principalmente, as mulheres que andam de ônibus, que eram assediadas ali, faziam a reclamação, às vezes eram mais hostilizadas ainda, e quando esse caso chegava a uma delegacia, não tinha solução nenhuma, às vezes era só um termo circunstancial de ocorrência, e a vida seguia, ela com trauma da violência e o agressor sem nenhuma punição. Com essa mudança, com essa tipificação, agora quem cometer esse tipo de crime vai ser punido. Olha, eu acho que as mulheres que utilizam principalmente o transporte coletivo, elas sabem exatamente do que nós estamos falando, não é? Quem de nós que já utilizou o transporte nunca sofreu esse tipo de assédio, não é? Que é criminoso mesmo, né? Alguns homens que se aproveitam daquele lugar assim bastante lotado, bastante apertado, para importunar a mulher do ponto de vista sexual, né? Enfim. E a legislação brasileira não tinha um instrumento punitivo. Ou seja, aí vários casos aconteceram em várias cidades brasileiras, inclusive de recorrência, o mesmo agressor que apenas ia no transporte para fazer esse tipo de coisa, e isso chamou a atenção da própria sociedade e fez com que as mulheres começassem a exigir uma punição para esse tipo de crime. Foi então que eu apresentei o projeto de lei para garantir com que isso fosse tipificado, porque todos os casos, como você mesmo disse, todos os casos que chegavam ao conhecimento da polícia ou a sequência para ir na justiça, eles não davam em nada. E qual é o pior resultado disso? Porque quando você não tem uma punição para um tipo de crime, você está incentivando que aquele tipo de crime ocorra, porque daí as pessoas vão saber, eu não vou sofrer punição nenhuma, então deixa eu tocar para frente, né? Então a gente considera, nós as mulheres, que esse foi uma conquista muito importante, foi uma lacuna na legislação brasileira de proteção à mulher que nós conseguimos cobrir. E não era que o delegado que ia receber a ocorrência não tinha interesse ou banalizava a situação, era que não tinha como ele tipificar mesmo, não tinha como ele dizer realmente isso está errado, está crime e você vai responder por isso, vai ser penalizado, né? Exatamente, então esse foi um avanço. E aí, porque o delegado e a delegada, muitas vezes quando recebiam a notícia crime, a denúncia, eles até buscavam formas de enquadrar em outro tipo de crime, mas dificilmente isso acontecia, porque tinha que ter um nível de boa vontade muito forte por parte da autoridade policial, né? Então, agora, a partir de agora, não há mais desculpa nenhuma. A denúncia chegou à delegacia, eles são obrigados a registrar e o processo pode seguir, né? No sentido de fazer com que minimize esse problema. Agora, essa lei que nós aprovamos, e você sabe que para a gente aprovar uma lei lá demora muito tempo. Nós começamos com um projeto no Senado. Aí o projeto foi à Câmara. Aí a Câmara fez algumas modificações no projeto. Aí o projeto volta para o Senado, aí fizemos a votação definitiva e agora que foi sancionado pelo presidente em exercício, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Toffoli, né? Então essa lei, ela vai bastante além disso também. Esse aspecto é importante, mas ela trata do agravamento da pena para estupro coletivo e da penalização também para quem divulga cenas de sexo pela internet, porque hoje nós já temos a invasão, que é até chamada a lei Carolina Dickson, acho que todos lembram, né? Que vazaram fotos delas Carolina íntimas. Dickman, né? Exatamente. Aí naquela época a legislação foi mudada. Mas o que ocorre é que nós temos muita divulgação de cenas de sexo, né? Muitas vezes violentos, e isso não pode ter uma punição tal qual tem as leis comuns, né? Então, a gente, com muita dificuldade, a gente vem avançando na proteção da mulher, pelo menos quanto à legislação. São pequenas mudanças na legislação que trazem um grande resultado, principalmente para as mulheres que são vítimas, são as maiores vítimas nesses casos, né, desse tipo de crime. Sem dúvida, eu acho que, e aí nós as mulheres somos muito unidas, nós somos muito poucas no parlamento, né, mas todas, independente de partido, independente de posição, nesse aspecto nós nos unimos muito. Acho que nós estabelecemos um marco na luta de combate à violência quando a gente aprovou a Lei Maria da Penha, Adriane.
A Lei Maria da Penha, ela é modelo para o mundo inteiro. Não é uma lei que ainda no Brasil é valorizada como deveria, porque a Lei Maria da Penha não é só uma lei de punição ao crime, é uma lei que trabalha o aspecto amplo da violência e do tratamento de todos aqueles que estejam nela envolvidos. Porque quando a mulher sofre a agressão, e essa agressão acontece dentro da casa dela, não é só ela que está sofrendo agressão, é a família inteira. Então, óbvio que para você tratar esse tipo de violência, você tem que ter o atendimento integral à família, o atendimento psicológico e principalmente ao agressor, que precisa ser tratado, porque essa cultura do machismo é algo que nós temos que ir tratando na sociedade, porque ela não está presente na cabeça ou na manifestação da maioria dos homens. Mas como é muito forte ainda a cultura, aquela velha cultura de que o homem manda e a mulher obedece. E isso é muito ruim, porque isso está desestruturando as famílias brasileiras, né? Porque nada pior do que uma violência contra a mulher, porque é isso que eu digo, destrói a família como um todo. E após a Lei Maria da Penha, que foi uma lei muito importante, a gente vem conseguindo paulatinamente localizar estes problemas e inserir na lei. Nessa mesma lei última sancionada agora, nós já falamos de 3, 4 aspectos, tem mais um que eu considero muito importante, que nós tornamos o crime de domínio público. O que significa isso? Que é tal qual a Lei Maria da Penha. Um dos pontos principais da Lei Maria da Penha é que não precisa a mulher fazer a denúncia, a mulher que sofreu agressão. Qualquer parente, qualquer vizinho, qualquer pessoa que tomou... Qualquer testemunha, né? Exatamente. Que é a gente combatendo aquele velho ditado, em briga de marido com mulher, ninguém coloca colher, coloca sim. Porque a briga é algo que não pode ser, não pode estar presente numa relação entre as pessoas, não é? E esse velho ditado de ninguém mete a colher levou à morte de quantas mortes que poderiam ter sido evitadas, né? Então, na Lei Maria da Penha, qualquer pessoa pode fazer a denúncia e o crime vira de domínio público. Ou seja, não tem mais aquela velha história, a denúncia é feita, no dia seguinte a mulher vai lá e tira. Por quê? Porque o marido, o companheiro, o namorado a ameaçou. Então, nós transformamos, isso chama-se crime de domínio público, ação de domínio público. Nós transformamos qualquer tipo de crime sexual, inclusive a importunação, como de domínio público, ou seja, feita a denúncia, não tira mais, o processo caminha até o final. E hoje existe toda uma rede de proteção que dá suporte às mulheres vítimas de violência em todos os estados, né? É possível fazer a denúncia e ter um aparato da lei, além de proteção da Secretaria de Segurança Pública e de outros setores, de outras entidades que vão dar suporte, atender a família, se for necessário, tirar do convívio familiar e proteger essa mulher. Então, não deixe de denunciar em caso de ser vítima de violência ou de conhecer alguém que seja vítima. Agora, senadora, gostaria de aproveitar a sua visita aqui no Manhã no Ar para falar de algumas pautas que são muito importantes para o nosso estado e que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Uma delas é a privatização. O governo federal tem a ideia e já iniciou um projeto de privatização de várias instituições públicas. Uma delas é a Eletrobras, que estava prevista para acontecer agora durante esse período de setembro, foi adiada, mas logo vai ser discutido novamente. E entre a privatização de algumas estatais está a daqui do Amazonas. A Eletrobras do estado deve ser privatizada. Há um esforço muito grande do presidente Michel Temer para isso. O que a senhora acha desse processo de privatização? Então, a ideia desse presidente Michel Temer é privatizar todo o setor elétrico brasileiro, o que é um equívoco na nossa opinião, porque energia, ele é um insumo indispensável, é um insumo estratégico. Você não faz saúde sem energia, você não faz educação sem energia, você não faz comunicação sem energia, você não faz nada sem energia. Então, é um insumo que o Estado tem que ter o controle sobre ele, né? Eu, por exemplo, não sou contra as privatizações, eu não sou contra as parcerias público e privada, eu sou até a favor, não é? Mas acho que em determinados segmentos, o governo não deveria jamais abrir mão de sua participação. Vamos ver como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que é um país considerado um dos mais liberais do mundo, não é? Nos Estados Unidos, a produção de energia elétrica, ela não só é controlada pelo Estado americano, como é controlada pelas Forças Armadas, pelo seu caráter estratégico. Então, são as Forças Armadas que cuidam da geração da energia. E aqui no Brasil, a gente está vendo o presidente querer privatizar. Ele, como não conseguiu, o Congresso Nacional não deu o aval, Câmara e Senado, para ele privatizar toda
a Eletrobras, ele fatiou a privatização e colocou como prioridade a privatização de 6 distribuidoras: Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Piauí e Alagoas. 6 distribuidoras. O primeiro leilão estava marcado para o dia 29 de julho. Eles conseguiram vender 4. Acre, Rondônia, Roraima e Piauí. Venderam 4. Só não privatizaram 2. Alagoas, porque lá o governador entrou na justiça, e a nossa Amazonas Energia, por quê? Porque nós, senadores, não permitimos com que o projeto de lei fosse aprovado no Senado Federal, porque a privatização da nossa Amazonas Energia depende da aprovação dessa lei, porque a gente considera que essa lei tem que ser de conhecimento público. São 20 bilhões de reais de uma dívida criada agora, nos últimos 2 anos, e que eles querem repassar para o conjunto dos consumidores, para os consumidores aqui da região. Então não dá para tratar o povo desse jeito. Aí vem o aumento na conta da luz e as pessoas não sabem de onde veio aquele aumento, não é? Então nós não podemos aprovar um projeto de tamanha magnitude assim nas carreiras. Conseguimos adiar. Está marcada agora já a sessão para a votação no Congresso Nacional para o dia 9. Dia 9 agora de outubro. Já está marcada. Dia 9 de outubro. Nós também, eu vou trabalhar, eu pessoalmente, e creio que a bancada toda do Amazonas faça isso, trabalhar para não permitir, porque privatizar aqui, no norte, no Amazonas, o setor elétrico é algo assim criminoso, que chega a ser criminoso, porque além do aumento do preço imediato, que vai atingir todos, e a população já reclama muito do aumento da conta de luz, que de fato está muito caro, nós teremos problemas de apagão no interior. Nós teremos problemas quanto à continuidade do luz para todos. Então, o projeto de privatização, o governo federal alega que ele vai suprir uma dívida. Só que a dívida da Eletrobras Amazonas que está sendo divulgada, ela é maior do que o lucro que essas pessoas que as empresas que possam comprar vão ter caso compre. Dessa forma, alguém vai ter que pagar essa dívida e esse alguém normalmente costuma ser o povo. Então, o que se briga agora é para evitar que essa dívida seja repassada para o consumidor, que já paga uma dívida muito alta, à medida que todos os investimentos que são feitos pela Eletrobras são pagos por nós, população. Exatamente. Veja, isso é muito grave, não é? Muito grave. Primeiro, eu quero destacar que a maior parte desta dívida ela foi acumulada nesses dois últimos anos em decorrência de mudanças de regulamentação por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, não é? Então, foram nesses 2 últimos anos. Segundo, que é isso que você está dizendo, eles precisam, para poder vender a empresa para a iniciativa privada, eles precisam resolver esse problema, porque qual é o empresário privado que vai comprar uma empresa que detém uma dívida de 20 bilhões? Ninguém. Então, eles têm que sanear a empresa para depois vendê-la. E o que é pior, sabe qual é o valor de que ela está sendo vendida? 50 mil reais. 50 mil reais somente, um valor de custo de um carro popular. E aí eles dizem o seguinte: não, mas ela vai ter que investir muito na infraestrutura no estado do Amazonas. Aonde que isso está escrito? Em lugar nenhum. Não há garantia, né? Nenhuma garantia. E como pode ser barrado para que não haja essa privatização? O que pode ser feito? Olha, nós estamos lá lutando. Até agora a gente conseguiu segurar, né, essa privatização. Logo na primeira semana, na segunda semana do mês de outubro, nós vamos enfrentar novamente esse debate e a gente vai levantar. Eu acho que o principal argumento que nós temos é que é uma decisão muito séria, né, uma decisão de Estado e que não cabe, nesse momento de mudança de governo, de tomada de decisões, nós atropelarmos o tempo e aprovarmos isso, né? Eu mesmo conversava aqui com o dirigente da Amazonas Energia e eu sei da sua posição, difícil, mas ele como técnico, como engenheiro concursado que é da empresa, ele sabe o tamanho do prejuízo, porque o que nós precisamos é levar a eficiência para a empresa pública. Nós precisamos despolitizar essa empresa pública e não entregá-la à mão de privados, porque entregá-la à mão de privados é colocar o povo do nosso estado, que vive em localidades longínquas, na mão de uma empresa que vai visar lucro ao invés de visar a entrega efetiva a um custo justo da energia elétrica, né? Então, nós vamos continuar lutando pelo menos até o ano que vem para ver qual a decisão que os novos dirigentes do Brasil deverão tomar.
Outra luta no Congresso Nacional em relação ao polo de concentrados. A gente tem uma prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, mas, paralelo a essa prorrogação, alguns ataques diretos do governo federal têm sido feitos ao nosso polo industrial. Recentemente, para resolver a situação da questão da briga, da luta dos caminhoneiros, né, por questão do combustível, o governo federal, através de um decreto do presidente Michel Temer, tirou incentivos, na verdade, compartilhou incentivos para o Brasil inteiro e deixou a situação do polo industrial de Manaus em relação ao polo de concentrados difícil, porque a gente não tem mais competitividade em relação aos outros estados, levando em consideração esse decreto. Conseguiu-se uma vitória, inicialmente, que foi aprovar no Senado a inconstitucionalidade, né, desse decreto federal. Contudo, é uma luta que tem que se continuar, porque não depende apenas do Senado. Depende da Câmara Federal e de outros fatores também. Exato, e essa semana, agora há poucos dias, o presidente assinou um outro decreto dizendo que estaria resolvendo o problema. Isso não é verdade. O problema não foi resolvido. Ele joga para o ano que vem e coloca temporariamente até chegar à alíquota que ele pretende, que é a que ele estabeleceu no decreto, que resumidamente significa até chegar novamente o fim dos incentivos. Nós temos o entendimento de que, primeiro, não só pelo conteúdo danoso, porque a manter-se esse decreto presidencial, mesmo novo que ele editou, nós vamos gerar um número de desemprego de aproximadamente, isso é o setor que fala, 14 mil, ou seja, 14 mil famílias que perderão seus empregos, se já não bastasse ser o Amazonas um dos estados que tem o maior percentual de desemprego do Brasil. Você deve noticiar isso diariamente. Só o polo de concentrados, a Recofarma, né, que trabalha aqui no Amazonas, são 7 mil empregos diretos e a direção da empresa já anunciou que se essa medida continuar, deve deixar o polo industrial de Manaus. Exatamente. Então, além desse problema, esse impacto direto na nossa economia, na vida das pessoas, no desemprego, e esse, é bom lembrar, é o único setor que dialoga com o interior, porque gera emprego aqui, em Manaus, mas gera emprego no interior também, não é? Em vários municípios do interior. Nenhum outro setor do polo industrial de Manaus gera emprego diretamente no interior, como esse polo de concentrados. Então, por que nós entramos? Por que eu apresentei o projeto de decreto legislativo? Até a época, a bancada do Amazonas pediu que eu retirasse o projeto, porque a partir de uma reunião que toda a bancada teve com Michel Temer, e que ele prometeu que resolveria o problema, naquele momento os meus colegas solicitaram que eu retirasse o projeto de decreto legislativo. Eu disse, não vou tirar, não vou, porque não acredito no presidente, mas se ele resolver o problema, ótimo, na mesma hora eu tiro o projeto, ou então ele perde o efeito, porque ele não tem mais razão de ser, não é? Aí o que aconteceu? Passou-se uma semana, 2 semanas, ele não resolveu o problema. Foi quando nós, os 3 senadores da nossa bancada, nos unificamos, nos unimos, a bancada toda, eu e os outros 2 senadores, e conseguimos, né? Foi uma jogada de alto risco, porque o governo jogou pesado, dizendo que esse incentivo aqui para a Zona Franca é recursos que deixam de ser arrecadados ou distribuídos para outros estados brasileiros, ou seja, uma luta desleal que nós travamos contra a liderança do governo no Senado Federal, mas conseguimos aprovar. E eu digo, nós precisamos aprovar a anulação desse decreto também na Câmara dos Deputados, porque pela segurança jurídica da Zona Franca de Manaus, que é o que você disse. Não basta prorrogar, é preciso respeitar, é preciso valorizar, é preciso incentivar, que é tudo que esse decreto de Michel Temer não fez. Então, para a gente dar a garantia, a segurança jurídica a esse nosso modelo de desenvolvimento, a gente precisa derrubar esse decreto. Do contrário, empresas que pensavam em vir para cá vão pensar 2 vezes. Opa, hoje eu conto com incentivo. Quem me garante que amanhã o presidente da República não vai retirar o incentivo? E, além disso, não há garantia de que essas empresas do polo de concentrados que possam migrar para o eixo
Sul e Sudeste, porque os outros países vizinhos dão incentivos, então é provável também que eles possam ir para outros lugares e esse dinheiro e essa arrecadação de impostos que poderia ficar nacionalmente pode ir para outros países. Agora, senadora, o Polo Industrial de Manaus é um polo que atrai também muito do trabalhador do interior do estado, que não tem muita perspectiva dentro dos seus municípios, perspectivas profissionais, de formação e de estabilização mesmo financeira dentro do interior do estado. O senhor apresentou um projeto agora recentemente voltado para os ribeirinhos para ter esse estímulo, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente conseguiu já mudar um pouco. Nós estamos mudando não só as nossas cidades do interior, mas a vida das pessoas. Porque o que é uma cidade sem as pessoas, né? Eu que ando muito aí pelo interior, vejo que as cidades nossas, de 15 anos para cá, são outras cidades. Por exemplo, quem imaginava, Adriane, imagina, quem imaginava que nós teríamos uma faculdade de medicina da Universidade Federal no interior do nosso estado? E nós temos lá no município de Coari, que funciona no polo, né, da faculdade, mas cujo prédio próprio já está em fase de conclusão. Ou seja, é isso. Então, nós precisamos levar essa perspectiva para lá e a perspectiva vem sendo levada. Hoje, não há um município do Amazonas que não tenha uma unidade, seja do IFAM, Instituto Federal de Ensino Superior, da UFAM, Universidade Federal, ou da própria UEA, Universidade do Estado do Amazonas. E aqueles poucos que não têm a presença física permanente, eles têm recursos periódicos. Isso é muito bom para fixar lá. Agora, além disso, nós precisamos de outra coisa. Por exemplo, as pessoas, para continuarem no interior, elas têm que ter um nível mínimo de qualidade de vida e de sobrevivência, não é? São produtores rurais, são pescadores, o Estado brasileiro tem que dar a eles a condição para que eles permaneçam lá. Então, assistência técnica, condições de escoamento de produção, o acesso ao crédito agrícola, tudo isso a gente precisa fazer. E, na área da pesca, a gente tem algo que é muito importante, que vez ou outra tentam acabar, e a gente segura firme. Porque é importante não só para a sobrevivência das pessoas, mas é importante também para a preservação do nosso meio ambiente. Eu estou aqui me referindo ao seguro defeso do pescador, que no período do defeso, que é aquele período em que está havendo o processo de reprodução dos peixes, o pescador fica proibido de pescar por 3, às vezes 4 meses. E como que ele vai sobreviver se ele não está podendo pescar? Então aí entra o seguro defeso, que é pago por um recurso do governo federal do próprio trabalhador. Então, baseado nisso, é que nós apresentamos já há muito tempo um outro projeto que nós chamamos Seguro Ribeirinho, que é aquele que garante também para o trabalhador que atua no extrativismo, na coleta da castanha, na coleta dos produtos que a floresta dá, que também não dá o ano inteiro, né? Então, isso é uma forma de você trazer renda para cá, para o estado do Amazonas, distribuir melhor a renda pelo Brasil, é uma forma de você fixar a pessoa no interior e garantir que ali mesmo ela possa colocar o seu filho não só numa boa escola de tempo integral, mas também ver o seu filho entrando numa faculdade ali mesmo no seu município e saindo de lá com um diploma de nível superior. Então, é um conjunto de medidas que elas falam entre si, que estão relacionadas entre si, que precisam ser adotadas e que precisam ser estimuladas e efetivadas no interior para que a gente veja uma distribuição mais equitativa, porque a economia do nosso estado, mais de 90% está aqui em Manaus, no polo industrial, né? Então é hora da gente trabalhar e trabalhar duro para que o interior tenha também, porque riqueza nós temos, riquezas naturais. O que nós precisamos é transformar a nossa riqueza natural em riqueza para as pessoas. E aí, além do processo produtivo, você tem o turismo, que pode ser explorado, que nós não chegamos a 1/1000 ainda do que podemos explorar. E quando se chega, o exemplo aqui de Novairão, né, que aqui há um investimento privado muito importante, você vê como toma o mundo, né? As pessoas que vivem aqui no nosso estado nem sabem como a gente tem hotéis famosos no mundo inteiro aqui. Precisamos que cada cidade tenha 2, 3, 4 desses, porque aí a gente trará renda, que é tudo que nós precisamos para a nossa gente. E nós já estamos na semana da eleição, né? Nesse domingo, os eleitores têm que ir às urnas, e esse fim de semana foi muito movimentado aqui em Manaus com a visita de alguns candidatos à presidência da República, entre eles Fernando Haddad, que faz parte da mesma coligação que a senhora. Foi muito bom termos recebido aqui, inclusive já falávamos por telefone,
da dificuldade por conta do curto, ele entrou depois na campanha, então ele trabalhou com uma agenda muito apertada, né? Mas nós o fizemos ver da importância de ele pisar aqui em solo amazonense e fazer conosco um compromisso. Vários compromissos, né? Não só quanto à Zona Franca de Manaus, quanto à BR-319, mas também quanto à necessidade de trazer para cá investimentos para desenvolver o interior. E aí tivemos a oportunidade de mostrar a ele de forma mais detalhada os nossos problemas e nós conseguimos essa garantia. É muito importante, né? Mesmo porque ele vem daquele grupo que garantiu a prorrogação e que nunca provocou nenhum susto. Pelo contrário, nós tivemos um ápice de empregabilidade aqui no ano de 2013. Né? Foram em torno de 140 mil empregos diretos, fora os empregos indiretos. E a gente precisa de muito mais. Então, o que nós queremos é isso, é trabalhar pelo bem do nosso Estado. E eu acho que todo candidato que vem aqui, ele tem que vir aqui para fazer este compromisso. Esse compromisso com a nossa gente, com o nosso povo. Porque, Adriane, não há Estado que tenha mais interface com o governo federal do que o nosso do Amazonas. Acho que aqui nenhum Estado depende tanto de um presidente da República como nós dependemos. O governador que foi eleito, ele que saiba que conta e sempre contará com o apoio da bancada do Amazonas, né? O governador do Estado. Agora, nós todos, governador, parlamentares de nível estadual, municipais, federal, todos temos que nos unir muito para atuar perante a presidência da República, porque é do governo federal que depende ainda a maior parte dos empregos que nós temos aqui na região. Senadora, muito obrigada pela sua visita aqui no Manhã no Ar, um excelente dia. Obrigada. Recebi hoje a Vanessa Graziotti, senadora do PCdoB, que falou sobre vários projetos aí e pautas que estão tramitando no Congresso Nacional. Agora, olha só, além de Fernando Haddad do PT, que esteve em Manaus no sábado, Marina Silva da Rede também veio à capital. Vamos ver como foi a passagem dos dois presidenciáveis pelo Amazonas. Marina Silva esteve na sede da Fundação Oswaldo Cruz, acompanhada do vice Eduardo Jorge e apoiadores políticos. Ela participou de uma reunião para conhecer os principais projetos desenvolvidos aqui, principalmente na área da saúde. A candidata prometeu apoio à pesquisa em ciência e tecnologia e disse que pretende incentivar a produção de remédios na Zona Franca de Manaus. Aqui nós temos um centro de pesquisa, de tecnologia e de inovação, que é fundamental para o Sistema Único de Saúde. E viemos aqui assumir o compromisso de uma agenda de desenvolver cada vez mais a pesquisa voltada para a melhoria da saúde das pessoas. A presidenciável voltou ainda na sexta-feira para São Paulo. No sábado, quem fez campanha na capital amazonense foi Fernando Haddad. Ele seguiu em carreata pelas avenidas 7 de Setembro e Eduardo Ribeiro, acompanhado por apoiadores políticos e militantes. Quero dizer para vocês que aqui na Zona Franca de Manaus, nós tomamos uma decisão muito acertada que foi prorrogar. Mas hoje não basta prorrogar. Nós temos que insistir para gerar empregos. Não adianta ter uma zona incentivada sem uma atuação mais firme. E confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para o dia de hoje. O candidato amazonino Mendes, da coligação Eu Voto no Amazonas, não divulgou a agenda. Berg, da UGT, candidato do PSOL, faz visita a amigos pela manhã. Já pela tarde, faz reunião no partido para decidir a estratégia de campanha dessa semana. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, não divulgou a agenda. A candidata Lúcia Antoni, da coligação O Povo Feliz de Novo, não divulgou a agenda. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, também não divulgou a agenda. Pela manhã, o candidato Sidney Cabral, do PSTU, concede entrevista a uma rádio. À noite, concede entrevista para o programa A Crítica na TV. O Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, faz caminhada no bairro Armando Mendes e visita ao Polo Industrial de manhã. Durante a tarde, participa de encontro na Federação das Indústrias. E na última sexta-feira, a TV A Crítica realizou o debate com os candidatos ao governo do Amazonas. Foi uma oportunidade para o eleitor analisar, refletir e decidir sobre o voto, a poucos dias das eleições. Compareceram ao debate os candidatos Berg, da UGT, Davi Almeida, Lúcia Antoni, Omar Aziz e Wilson Lima. Minutos antes do programa, foi sorteada a ordem de quem perguntaria para quem.
Foram 2 horas de perguntas, réplicas e tréplicas, mediadas pela jornalista Daniela Assayag. O candidato Amazonino Mendes não compareceu. A importância desse debate, como todas as entrevistas que a gente tem feito, justamente é para que a gente possa colocar o que nós temos de políticas públicas para ser implementada para tirar o Estado desse caos. Nosso tempo de TV ele é muito curto pela propaganda eleitoral e nós temos que aproveitar esse espaço. Tem muitos eleitores indecisos, tem muita gente que quer anular o voto, votar em branco. E assistindo um debate desse, você faz a diferença de quem sabe fazer, de quem pode fazer, de quem tem experiência para fazer. É fundamental que a gente debata com o eleitor as propostas que cada candidatura representa, porque por trás de um candidato tem um partido e por trás desse partido tem uma ideologia, tem um compromisso com algum grupo. Eu espero que as pessoas que assistiram possam definir quem é o melhor para elas, porque não é o que fazer todo mundo sabe, como fazer que é a grande dificuldade. Se fosse fácil o que fazer, já tinham feito. A composição que nós fizemos é uma composição que representa a mudança, que representa o novo e a gente paga um preço alto por isso. O nosso tempo é muito pequeno, é de 25 segundos na televisão e de 25 segundos no rádio. Então aqui é um dos poucos momentos em que todos os candidatos têm tempo igual para poder apresentar suas propostas. Foi um debate marcado por comentários firmes e pelo respeito, onde os candidatos puderam apresentar propostas e, com isso, ajudar o eleitor a tirar dúvidas e a definir o voto para o próximo dia 7. A posição de quem está mediando é unicamente assegurar de que o tempo seja exatamente igual, igualitário e que as regras sejam cumpridas, porque quem realmente deve aparecer e debater é exatamente quem apareceu e debateu aqui, que são os candidatos ao governo do Amazonas. É uma oportunidade para quem ainda tem dúvida, tirar completamente uma dúvida e votar no dia 7 de outubro. A gente espera mais uma vez ter contribuído nesse momento democrático em que o Amazonas precisa decidir seu futuro, a gente precisa levar essa proposta para saber o que é melhor para a gente e o melhor para o futuro das nossas crianças, das nossas famílias. Então a gente espera ter colaborado mais uma vez para a decisão do nosso telespectador e do povo amazonense. E chegou a hora da gente falar das vagas de emprego disponíveis no Cine Manaus nesta segunda-feira. O Fred Rocha está ao vivo e traz essas informações. Olá, Fred, muito bom dia para você. Quantas vagas estão disponíveis e quais os requisitos para concorrer a uma delas? Conta pra gente. Adriane, muito bom dia a você, bom dia a todos. São 19 vagas disponíveis. Os requisitos, as pessoas precisam se enquadrar dentro daquilo que cada vaga pede. Por exemplo, lá na Avenida Camapuã, dentro do Shopping T4, onde tem um cine, tem a vaga para vendedor de porta em porta. Esta, ela requer que o candidato tenha a Carteira Nacional de Habilitação, categoria B. Ainda lá no mesmo cine da Avenida Camapuã, também tem vagas para pessoas com deficiência, para operador de caixa e auxiliar de linha de produção. Essas vagas para pessoa com deficiência, é necessário que o candidato tenha um laudo médico atualizado 2017-2018. Tem vaga disponível também na Ouvidoria Municipal, outro cine que fica na Praça 14, na Rua Afonso Pena. Lá os interessados poderão encontrar vagas como professor de educação física, zelador de edifícios e auxiliar de produção. A documentação necessária a gente sempre lembra porque é importante levar RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovantes de escolaridade e residência, além do certificado de reservista, no caso, para os homens. Se a vaga pedir alguma especialização, é necessário que o candidato leve um documento que comprove que ele tem a formação que a vaga esteja pedindo. Estas vagas estão disponíveis apenas hoje. Os interessados precisam procurar o Cine das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Para obter mais informações, basta acessar o site centrade.manaus.am.gov.br. Adriane. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Fred, até daqui a pouco. E já já a gente volta para falar de 2 tragédias que aconteceram nesse fim de semana. Na M10 aconteceu um acidente, uma colisão entre um ônibus e um táxi. 6 pessoas ficaram feridas. E aqui em Manaus, o carro de uma família que procurava uma casa para alugar no São Jorge foi confundido com o carro de um traficante e foi alvejado com vários tiros. O motorista, que estava com a mãe, irmãs e noiva, morreu. Eu volto em instantes, não saia daí.